Oi, está começando mais um Repórter do Futuro. Aqui você assiste reportagens e mini documentários produzidos por estudantes de jornalismo durante o projeto Repórter do Futuro da Oboré. Isso mesmo, Thaís. E também batemos um papo com esses estudantes para entendermos tudo sobre o processo de produção do material. Hoje estamos com Fábia Medeiros, que participou da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Bem-vinda, Fábia. Tudo bom? Tudo bem, Pierre. Obrigada. A gente agradece. Bem-vinda, Fábia. O documentário de vocês, seu e do Frederico, é Sagrado Proibido. Vocês exploram preconceito contra as religiões de matriz africana, né? Em específico a Umbanda. Então, eu queria saber por que vocês decidiram explorar esse tema. Então, Thaís, dentro do módulo que nós fizemos, né? Nós tivemos no ciclo de palestra, nós tivemos a palestra do Bruno Paz Manso, e dentro do capítulo que nos foi apresentado, a gente viu essa possibilidade e identificou ali um tema a ser abordado. Então, assim, ainda nesse século, a gente falar sobre racismo religioso, uma coisa que já poderia ser, não estar falando, não ser notícia, mas por conta dessa questão, a gente resolveu abordar o tema. E o Bruno mesmo fala no livro, em determinado momento, da questão do traficante, né? Ele explora essa questão desse racismo de terreiros de Umbanda e também do Candomblé serem hostilizados, serem vandalizados. E aí a gente percebeu essa oportunidade de falar sobre o tema. Bacana. Muito bom. E no documentário, na reportagem de vocês usaram bastante como pauta o Núcleo de Estudos Espiritual e Religioso Sete Tronos Sagrado. É lá que vocês visitaram para poder conversar com o pessoal. Como é que foi achar esse local e conseguir a fala das pessoas? Teve alguma resistência? Como é que foi isso? Então, na verdade, quando nós pensamos no tema, eu fui indicada por uma pessoa próxima da minha família, né, que já tem um certo conhecimento com essas pessoas. E nesse momento, nessa apresentação, foi de certa maneira bem fácil, né, porque eu já tinha uma indicação. E eu não encontrei resistência nenhuma, inclusive eles nos acolheram muito bem e queriam falar sobre isso, né? Queriam abordar esse tema porque eles já foram também vítimas, não exatamente de uma violência, né? Mas já foram vítimas desse racismo, já foram vítimas desse preconceito. Então era uma oportunidade para eles até expor. E ainda mais dentro dessa temática, dentro de um projeto pedagógico. Então, eles foram assim, super acolhedores conosco. Sim, e da conversa que vocês tiveram com eles, tiraram mais ou menos o que vocês tinham em mente, que ia ser a direção da pauta? Olha, nós tivemos bastante sucesso nessa conversa com eles, né? E, felizmente, como eu falei anteriormente, eles não tiveram nenhum episódio de violência, mas sim de uma violência velada, de um racismo velado, né? Inclusive, na fala, a mãe Lourdes, que é a cabeça do terreiro, né? Ela explicou que, assim, quando tem algum evento, seja ele religioso ou não religioso, dentro ali do espaço, e quando ela convida pessoas do convívio dela social, que não são participantes, praticantes da religião de matriz africana, essas pessoas, elas não participam. E muitas delas, por conversas, ela percebeu que seria assim como fosse uma orientação dos líderes religiosos, sobretudo os pastores, né, pessoas ligadas a igrejas evangélicas. Então, esse tipo de situação, embora não seja aquela violência corporal, mas é uma violência que está presente, uma violência que ela percebe, uma violência que ela vive todo dia. Então, assim, foi muito interessante falar sobre isso, foi muito interessante ouvi-la sobre isso. Sim. Bacana. E sobre equipamentos, assim, vocês gravaram, eu lembro que vocês entrevistam as pessoas sempre, elas estão sentadas ali, né? Tem um enquadramento bem legal. Vocês usaram tripé, celulares, câmeras, tiveram microfone também? Então, nossos equipamentos foram aqueles do dia a dia, né? Eu tinha um tripé, o Fred levou o celular e o power bank, e a gente pensou em fazer daquela maneira porque nós estávamos num espaço que é sagrado, nós não podíamos gravar em qualquer lugar, né? E pelo nosso questão de tempo, porque nós trabalhamos, estudamos, nós só tínhamos um dia para gravar. E eles têm dentro ali do ritual deles, eles têm um ritual chamado Agira, que seria interessante gravar também, mas
por respeito e por falta de tempo também, a gente não conseguiu pegar essas imagens. Então, o espaço que nos foi permitido foi aquele espaço que, segundo a mãe Lourdes, é um espaço público, né? Dentro daquele espaço ali que foi liberado para nós. E com a questão dela estar sentada, foi uma questão que ela se sentia mais à vontade, né? Ela se sentia mais assim tranquila, para ter ali a mesinha, para ela poder gesticular, para ela poder assim sentir mais apoio. E assim nós fizemos. Entendi. E vocês prepararam um roteiro prévio de perguntas? Como que funcionou um pouco a dinâmica das entrevistas? Vocês chegaram lá e já entrevistaram? Então, nós batemos um papo com a filha dela, que é a Tamires, é a mãe pequena, né? Porque foi através da Tamires que eu cheguei à Dona Lourdes e nós fizemos um roteiro, eu e o Fred. Eu fiz algumas perguntas, o Fred fez outras, nós condensamos e aí nós chegamos num momento ótimo das perguntas, do que fazia sentido para nós. Mas nós não mandamos para elas, nós fizemos ali no momento e elas foram ali desenvolvendo de acordo com as perguntas, e as respostas foram assim, eu achei bem próxima do que a gente queria mesmo. Foi bem espontâneo, né, a conversa? Muito espontâneo, muito demais. Perfeito. Estou ansioso para ver o documentário já. Estou ansioso para ver. Mas agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Sério? E na volta a gente assiste o documentário Sagrado Proibido. Já, já. E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Estamos de volta para assistir a reportagem Sagrado Proibido, produzida durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Oboré. O trabalho foi realizado por Fábia Medeiros e Frederico Gomes, estudantes do 6º e do 1º período de jornalismo. Roda aí. Então, a minha iniciação na Umbanda foi entender que o meu anjo da guarda era o Exu e dar continuidade em tudo isso. E aí foi onde que eu convidei outras pessoas para estar indo e nos acompanhando. E nós fomos aprendendo no desenvolvimento, no Centro de Caritas, fiquei lá uns 6 anos. De lá, os meus próprios guias pediu para me sair, que eu tinha algo a mais para aprender. Aí eu fui em outro local, nesse outro local era um desenvolvimento, aí já fiz teologia, já fiz o curso de sacerdócio e ali já saí sacerdotisa e depois de 2 anos já falaram que eu tinha que abrir uma casa. Aí abrimos essa casa, ficamos 2 anos só fazendo festa de crianças. E depois, quando eu me aposentei, aí a gente começou a atender o público. E quanto tempo existe o seu centro religioso? E a senhora sabe quantas pessoas já impactaram? Nossa, ele funciona desde 2014 no papel. Mas anterior a isso, a gente já fazia também mesa branca na minha casa. Como foi aumentando, eu resolvi abrir o terreiro. Mas já impactou várias pessoas e eu não tenho esse número por completo. Uma média? Ai, centenas, né, Tânia? Chegou a gente a impactar as pessoas que vêm aqui fazer o trabalho, atendida. Ao longo prazo, sim. Ao longo prazo, né? A gente, querendo ou não, aqui na rua, pelo menos, a gente marcou uma geração, né? Porque tinha meus pais, tinha minha avó, que benzia.
E aí o pessoal lembra disso, né? Ajudou, conta essas histórias, então, sim. E aí a gente pensou em fazer aquilo, a vizinhança, né? Mas aí eu fiquei sabendo lá mais pro PPA que eu era muito conhecida e que as pessoas conheciam, já ouviu falar em Dona Lourdes, já ouviu falar bem do terreiro e bem pessoas estranhas que um vai passando para o outro. E aí eu fiquei conhecida com a Dona Lourdes do terreiro, Dona Lourdes a bezendeira e fiquei conhecida assim. Uns casos assim, eu tenho umas colegas que gostam muito de mim, você sente que a pessoa gosta, né? Sente, brinca, conversa e fala que gosta, tudo. Mas na hora que você vai dar uma festa, convida elas para vir na sua casa, não, porque elas são evangélicas. Então o evangélico não pisa no terreiro. Então eu sinto que muitas vezes elas querem participar, mas lá o pastor não admite que eles pisam. Então eu sinto que talvez ela é falta de conhecimento mesmo, porque independente do local, você vai lá, vai pisar aqui, não é negatividade. Ela não vai ficar mal por causa disso. Então essa informação, elas não conseguem se livrar disso, porque o pastor está todo dia ali falando que é o demônio, que as pomadeiras são prostitutas, que a gente vai estar fazendo trabalho e essa filha vai cair. Então elas são proibidas de pisar no terreiro. E ali, quando as pessoas sabiam que eu era de religião de matriz africana, eles sempre tinham alguém, principalmente na hora do almoço, que sentava com a Bíblia para poder querer me converter. E eu dava risada. Eu falava com as pessoas, falei, filho, vocês estão tentando fazer comigo? Eu já estudei esse livro. O conhecimento que eu tenho da Bíblia, vocês nem imaginam. E você pode ter certeza, ó, não é a religião que salva. O que salva é a fé. Não tive nada assim marcante ao ponto de traumatizar, mas eu com certeza ao longo da minha vida eu vivo o racismo, que é forte, mas é sutil, né? Ele é forte por conta da consequência, mas ele é sutil no dia a dia. Por conta dos olhares, pessoas que às vezes não querem se relacionar mesmo com você, né? De fazer amizade, de trocar ideia, porque sabe que você é do mal, sei lá, imagina que você é do mal, imagina que você é do diabo, sei lá, imagina o quê? Que eu, de verdade, dou graças a Deus, porque falar, fica longe de mim que cansa a gente assim. Então, nem acho ruim essa pessoa poder manifestar o preconceito dela, porque daí eu também já falo, também não quero, porque gasta muita energia. Mas o ruim são aquelas pessoas que não assumem o seu preconceito, as suas limitações, a gente não consegue identificar, e aí lá na frente que a gente vai perceber que aquele tratamento, na verdade, era por conta de um preconceito enraizado. E sim, já passei por algumas situações assim, que você percebe que a pessoa não vai muito, não aceita muito, porque ela está idealizando a mulher cristã submissa, sei lá o que ela acha que é o ideal na cabeça dela, né? Mas de uma maneira sempre muito sutil. E aí veio, né, o desdobramento que é o protestantismo, que para o nosso azar, ele se alia à questão financeira do capitalismo, né? Então, não são todas, né, porque nada é perfeito e também nada é tudo imperfeito, mas a grande maioria da lógica de igrejas é de fazer dinheiro. E onde que você pega dinheiro? Um pobre, né? O rico faz isso, né? Enfim, a empresa faz isso, você vai pegar lá o pobre e vai explorar ele. A lógica das empresas, a lógica das religiões, e aí não estou falando só de uma religião especificamente, é essa, de onde que está lá a galera mais alienada para eu poder manipular e lucrar com isso? Periferia. Então, é um negócio que vai atravessando um no outro, e aí você olha e fala, são as igrejas evangélicas. Não, meu negócio estava ruim lá de trás. O que mais aparece, o que mais grita, né, o que mais consegue pagar espaços na televisão, no rádio,
no quintal do vizinho, é a igreja evangélica e ele vai perpetuar isso. Mas a pessoa que explora, ela já estava aqui há muito tempo. As famílias que ganham com essa exploração já estão há muito tempo. Então, eu acho que é mais uma questão relacionada ao sucateamento da nossa educação que está acontecendo desde a época da ditadura, né? Um pouco antes, que a gente que é pobre, a gente nunca teve muito acesso, direito a nada em termos de educação de qualidade. E a gente espera que dessa vez, com essas novas mudanças, que começa desde lá da primeira série e começa a ensinar nossa cultura, nossas danças, a nossa religião, porque de quinta em diante, primeiro colegial em diante, já não vai virar. Se ensinar como ensinou o descobrimento do Brasil, mas de uma forma onde os negros não eram todos escravos. Tinha rainhas, tinha advogados, tinha pessoas de formação. Se mostrar mesmo a história que foi apagada desde o início, eu acho que a nova geração vai ter outra mente. Então, uma é reforçar mesmo a educação. A escola precisa preparar os professores, porque tem professor também que é mente fechada. Não é mais ou menos, é fechada mesmo. Por que eu estou falando? Porque eu trabalhei 25 anos na educação. Então eu sei o que eu estou falando. Tem professor que não vai querer se abrir. Olha, o que eu espero do Estado não só é de educação, mas de cultura. Eu acredito que o investimento na cultura tem que ser muito maior do que é. E eu acredito que essas pessoas que têm essa capacidade para poder fazer, vamos dizer assim, esse desenvolvimento cultural, que consiga trazer esses ensinamentos de cultura, possa ser mais valorizado. Porque muita gente fala o professor, tá? Mas se a gente pega esses agentes culturais, essas pessoas que na realidade entendem de cultura e possa passar essa cultura, eles não têm valor nenhum, eles são nem reconhecidos como profissional. Isso é uma coisa que praticamente eu entendo que é pelo amor que ele tem à arte, em todos os aspectos, tá? Então eu acho que esses profissionais da arte têm que ser valorizados. Eu acho que a arte, assim como a cultura, ela precisa ser valorizada. Isso tem que ser trazido de uma forma direta e indireta, não só para os alunos, mas para os professores, para os dirigentes, para todos. Da medida, eu vou falar a partir da tradição católica. Se nós na Igreja Católica tivermos nas nossas paróquias e comunidades uma excelente catequese aos sacramentos da iniciação à vida cristã, já é um ponto fundamental e importante. Mas tem que ser a iniciação à vida cristã de acordo como diz a Bíblia, de acordo como diz a doutrina da Igreja. Não é de acordo com esse ou aquele grupo, ou esse ou aquela tendência dentro da tradição católica. Então, eu creio que para as tradições religiosas, todas elas têm a oportunidade de ali ter, no seu espaço, ter a formação, ter a fundamentação da sua tradição religiosa. Ao mesmo tempo, nas escolas dominicais, da sua formação, a tradição oral, a tradição escrita, para que ali aconteça a formação de acordo com como diz o livro sagrado e de acordo com como diz a doutrina, a teologia, o magistério de cada um dos segmentos. Então, é importante a fundamentação dentro de cada um dos templos, dos segmentos religiosos. Os colégios, as universidades, as faculdades, todos os órgãos de ensino superior, ou médio, ou fundamental, devemos de cuidar, sim, de uma boa formação histórica, geográfica, política, sociológica, para que dê embasamento. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Que doutrina, o que nós vamos ensinar e quem vai ensinar? Aí tem que tomar-se muito cuidado, né? Houve já discussões no Brasil por a questão do ensino religioso, quem que vai ter ensino. Eu não entro nessa discussão, mas eu digo da importância de que os nossos institutos do ensino superior, médio ou fundamental, tenham respeito, acolham
e busquem um jeito melhor para que se estude, se oriente para a harmonia, para a boa convivência, já dentro da sala de aula. É importante, sim. Agora tem que descobrir qual é o melhor método, qual é o melhor material, porque de repente eu posso dizer que eu vou lá para ensinar a matéria e eu vou estar doutrinando a meu favor ou eu estarei demonizando aqueles que são os meus adversários. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E depende quem que vai ser o instrutor, o professor, quem é aquele que vai ensinar. Perfeito, muito bom o documentário, um trabalho importantíssimo, relatar todo esse processo, ter esse testemunho dessas pessoas, assim, incrível, muito bom. Nós também gostamos. Muito bom, Fábia. O resultado ficou como vocês esperaram? Agora que a gente assistiu, vocês fariam alguma coisa diferente? Acrescentariam alguma coisa, retirariam alguma coisa? Como é que foi? Olha, nós ficamos muito felizes com o resultado e eu acho que sempre você pode melhorar o que já fez. Então, por exemplo, o que nós poderíamos acrescentar? Que além da Umbanda, a gente poderia também falar sobre os terreiros de Candomblé. Isso realmente seria muito interessante, enriqueceria o nosso documentário e talvez fosse um outro contraponto falando da mesma coisa. Só que, pelo tempo que nós tínhamos eu e o Frederico, a gente só conseguiu falar sobre a Umbanda até por conta das fontes também, que foram indicadas. Então, nós tivemos até sorte nisso aí. Se nós tivéssemos, talvez, mais tempo, né, ou mais conhecimento de fontes, nós teríamos certamente enriquecido o nosso trabalho. Mas eu acho que foi um documentário que é simples, é direto e consegue passar a mensagem, que é a questão do racismo. Então, isso fez eu e o Frederico ficarmos muito felizes com o resultado. Muito bom isso. E eu tenho uma dúvida, que, como a gente viu no documentário, vocês entrevistaram dos praticantes de Candomblé, foram 3 pessoas. E depois o cônego da Igreja Católica. Queria saber como é que foi para vocês estabelecerem esse roteiro. Já tinham em mente que iam pegar as falas do cônego, já tinham em mente que iam ser tantas falas dos praticantes, ia entrar a fala de mais pessoas. Como é que foi essa parte? Estava estruturada já ou foi desenvolvendo com o passar do tempo? Nós tivemos, para ser bastante sincera, nós tivemos pouquíssimo tempo. Eu acho que nós resolvemos isso em 4 dias. Né? Praticamente foi isso. Então, quando nós pensamos na questão do racismo religioso, sobretudo da Umbanda, como eu sou aluna da Universidade de São Judas Tadeu, eu tive um professor que era padre. E eu logo pensei em alguém que é dali da faculdade que pudesse me ajudar nisso. E alguma pessoa que fosse uma fonte especialista, que fosse um estudioso. Então, eu procurei esse estudioso, eu consegui, que foi o cônego José Bison, e através dessa indicação também desse professor meu, que é padre, que é o professor Baronto, através dele a gente conseguiu chegar ao cônego também com uma outra ajuda de uma outra professora minha, a professora Ana Elizabeth, que também nos ajudou nisso aí. Então, o cônego José Bison, ele é um especialista em diálogos interreligiosos, não só com religiões de matrizes africanas, mas com religiões judaica, também o islamismo. Então, ele seria a pessoa ideal para fazer esse contraponto. E foi através dele que nós tivemos mais essa informação, mais essa visão do diálogo, sempre respeitar que as diferenças não afastem e se encontrem. Né? Então, isso foi muito importante. O testemunho do cônego foi simplesmente assim, foi a cereja do bolo para arrematar. Então, assim, foi através dessas pessoas que a gente chegou nele. Sim, bom, foi um benefício do networking. Conhecer Exatamente. O professor, aí calhou de ajudar nisso. Muito bom. Exatamente. E sobre a coisa que eu e a Thaís, a gente ficou em dúvida,
a gente sentiu falta um pouco de ter uma fala de um evangélico também. Cai na questão do tempo de administrar tudo isso, de gravação, trabalho, faculdade, fazer o projeto. Por que acabou não tendo isso? Olha, isso honestamente, foi uma falha nossa, porque nós tivemos um tempo e em algum momento a gente não conseguiu administrar isso. Foi uma coisa que a gente até conversou, eu e o Fred. Mas a gente, como eu te falei, em relação também à questão da gente ter alguém do candomblé, nós poderíamos também ter alguém, né, das igrejas evangélicas, alguém que também tivesse esse diálogo, porque nós queríamos era diálogo mesmo. Então, quando nós achamos o cônego, que é um estudioso e justamente trabalha com esse diálogo interreligioso, que também tem as igrejas evangélicas envolvidas, realmente isso faltou talvez ali um espírita que pudesse também nos ajudar nisso. Mas por conta dessa administração do tempo, a gente ficou devendo, né, mais essas fontes que poderiam certamente enriquecer o nosso documentário. Mas ainda assim, eu acho que ele ainda ele ainda tem diálogo com isso. E o que ele pretende mostrar é a questão do racismo. Por que em geral, não se tem um racismo com as religiões como o budismo, como outras religiões, mas sempre recai como uma coisa negativa para as religiões de matriz africanas. Então, acho que isso foi interessante para o nosso documentário. Sim. Eu acho que também vocês podem complementar depois, né, com o tempo. Então, talvez chamar outras pessoas e complementar essa reportagem de alguma forma. Também nada impede. Fica um recorte aí para as próximas. Quem sabe não se desdobra numa série. Então. Parte 2. Quem sabe, né? Tema muito importante. Ótimo trazer esse tema para cá. A gente aprendeu muito com isso. Certeza que quem está assistindo em casa também aprendeu muito. Vocês, melhor ainda, aprenderam também conseguiram botar a mão na massa, fazer todas as práticas de um repórter. Mas, infelizmente, acabou o nosso horário. Foi um prazer ter vocês aqui. Agradecemos a você que assistiu até aqui com a gente. Obrigada a você por estar com a gente até agora. Nos próximos episódios traremos mais peças jornalísticas e os bastidores da produção delas para você. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube da Rede Câmara. Lá você assiste esse e outros episódios das temporadas passadas. O QR Code está aparecendo aqui na tela. Siga também as redes sociais da Oboré para ficar por dentro da oferta de módulos. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.